pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marina Rubini, eu sou estudante de medicina do 5º ano. E por que eu falo isso todo vídeo? Mas porque meu canal ainda é sobre mais temas relacionados à medicina, mas de vez em quando também eu trago temas como hoje, que são ligados a vestibular, porque eu sei que tem uma galera que me assiste ainda que está na luta e que precisa desses vídeos para dar uma animada e também para dar uma revisada em assuntos que estão em alta. E hoje, justamente por isso, vou trazer um vídeo que ganhou as mídias essa semana. Ganhou negativamente as mídias, bombou nas redes sociais, que foi sobre uma escola privada gaúcha que organizou um recreio temático para os alunos do 3º ano do ensino médio. Aquela prática que muitos colégios adotam no Brasil inteiro, na minha época de 3º ano também tive isso, que é organizar atividades, eventos temáticos. Você tem que ir com uma roupa, por exemplo, o dia do rock, vai todo mundo com roupas relacionadas ao rock. Enfim, criam temas para as pessoas irem vestidas. E esse colégio gaúcho fez uma festa com o tema "Se nada der certo, 3 pontinhos". No sentido de, então, os alunos irem com roupas ou uniformes de profissões que eles adotariam caso não passassem no vestibular. Então a ideia do colégio era: você não passou no vestibular, o que você vai fazer da vida? E as pessoas, alguns alunos poderiam até pensar em virar empreendedores, tentar produzir um produto, tentar mudar algo na sociedade, mas a maioria, infelizmente, por um conceito muitas vezes errado, entendeu a brincadeira de uma maneira negativa e discriminatória. Eles foram nessa atividade com roupas e uniformes relacionados a gari, a atendente de McDonald's, a faxineiros e trabalhadores domésticos, vendedores de loja, mais ou menos dizendo assim, que essas pessoas não deram certo na vida porque ocupam as funções sociais. O que é muito triste que isso tenha acontecido, principalmente dentro de uma escola, que é o lugar que ocupa justamente a contramão de todo esse processo. É o lugar em que o indivíduo, o adolescente, deve se formar de maneira ampla, de maneira a entender e compreender as diferenças, as camadas sociais diferentes que existem no país, que não existe essa de profissão melhor ou pior, que todas as profissões são importantes, todas têm o seu lugar na sociedade, todas têm um valor social. Vocês imaginem que se eles discriminam tanto os garis, imagine uma cidade sem garis, como ficaria? Imagine uma cidade sem coleta de lixo, né? Seria totalmente impensável. Outra coisa que eu quero falar para vocês imaginarem é que nos Estados Unidos, os jovens, não importa a classe social, pode ser jovens de baixa renda como de alta renda. Muitos iniciam sua atividade produtiva no país, entram no mercado de trabalho atendendo no McDonald's, porque é uma função que aceita você sem experiência com 18 anos de idade. Outras funções exigem experiência, exigem conhecimento científico ou exigem alguma técnica mais apurada, e o indivíduo de 18 anos não tem esse preparo todo. Então, quando ele vai ingressar no mercado de trabalho, ele quer um emprego realmente que não exija nada. E o McDonald's não exige boa vontade, exige a vontade de trabalhar. E isso que, às vezes, muitas vezes falta num país como o nosso, em que a gente sabe que, apesar de uma parcela grande de pessoas estudarem, uma outra parcela grande de jovens trabalharem, existem também aqueles que são chamados nem-nem, que nem estudam nem trabalham. Então, de forma alguma, a gente pode desclassificar ou então discriminar uma profissão por, teoricamente, ela ser menos valorizada em termos de dinheiro. Ela é desvalorizada, sim, realmente, no sentido de que a pessoa ganha pouco. Deveria, muitas vezes, ganhar mais por essa função importante que ocupa. Mas, de forma alguma, a gente pode dizer que é uma profissão dita como inferior, porque isso perpetua um preconceito nas pessoas que serão o Brasil de amanhã, os jovens, e, ao mesmo tempo, envergonha aquelas pessoas que ocupam essas atividades, que ficam se sentindo mal por isso, quando não deveriam. Deveriam entender apenas que estão no seu lugar, que estão no seu trabalho, e que, se não acham bom, muitas vezes, é possível, através do estudo, mudar, através da força de vontade, mas que não devem deixar de trabalhar naquilo que fazem somente por discriminação. É um desserviço, então, muito grande para a sociedade quando se perpetua o preconceito, e só traz prejuízo social tudo isso. Mas eu não quero ficar repreendendo a escola de maneira incisiva, porque eu acredito realmente que a escola não tenha tentado fazer isso de forma pejorativa. Acontece que mesmo que a escola não tenha tido a intenção, com certeza muitas pessoas se sentiram discriminadas, se sentiram prejudicadas com essa ação. E isso é algo que a gente tem que ficar atento. Por mais que às vezes a gente não esteja mal intencionado, a gente pode causar mal ainda que não perceba. Então nossos preconceitos, a maneira como a gente aborda esses assuntos na nossa casa, com nossos parentes, no caso os pais que têm filhos com as crianças, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, porque a pessoa quando sai de casa e vai para a escola e vai para a sociedade, pode perpetuar esses preconceitos, realmente, e tornar a coisa insustentável. Então esse vídeo é mais para fazer um update. Quem não tiver muita par desse assunto, que busque estudar, que busque saber sobre isso, porque é um tema que o Enem pode vir a trazer. Totalmente viável que o Enem traga. O Enem gosta dessas problemáticas sociais, esses assuntos que geram conflito e coisas que então
ficaram em foco no nosso país. Um exemplo também, citando ainda essa história do Rio Grande do Sul, desse colégio gaúcho que fez isso, teve no passado, em 2014 eu acho que foi o ano, uma BBB foi no programa do Faustão, no Domingão do Faustão, e falou assim, mas se nada der certo na minha vida a partir de agora, eu posso ser igual elas. E apontou para as bailarinas do Faustão. Gente, ela teve a capacidade e a coragem de apontar para as bailarinas como se as bailarinas do Faustão fossem pessoas que, não deu certo em outra coisa, vamos lá ser bailarina, vamos lá ser assistente de palco. Quando, na verdade, quem conhece a história de um bailarino, de um profissional da dança, sabe o quão é difícil se formar nessa área. Eu tenho uma irmã que hoje faz medicina, está no 2º ano, mas ela fez balé durante a vida toda. Desde pequenininha ela fez balé até o ensino médio. E a minha irmã é super dedicada, ela não é profissional, mas eu, que acompanhei uma amadora, já vi o quanto é difícil, imagine alguém que realmente é profissional da dança. Não é fácil. E a gente tem essa mania, muitas vezes, na sociedade, de julgar o que é bom e o que é ruim, o que é sucesso e o que é fracasso, pela condição financeira da pessoa. Profissões, às vezes, que não dão um bom retorno financeiro são tidas como ruins, são tidas como motivo de vergonha, quando, na verdade, isso não é uma relação bem certa, não. Não tem a ver com isso. O sucesso de uma profissão, o sucesso de uma vida, não está somente ligado a isso. Nós vivemos numa sociedade que julga o sucesso da vida de alguém pelo quanto ela ganha. E isso realmente não condiz com a realidade. O sucesso da vida de uma pessoa está intimamente ligado e relacionado com aquilo que ela atribui valor. Uma mulher que ama cuidar da casa, cuidar dos filhos e é uma pessoa do lar, não tem muitas vezes uma profissão fora de casa, ela pode ser imensamente feliz e imensamente realizada pessoalmente e profissionalmente. Porque para ela o que faz sentido é cuidar dos filhos, é formar bons cidadãos, é muitas vezes passar valores morais e éticos e estar junto com os filhos, participar da infância e da construção da personalidade deles. Para aquela mulher e para aquele pai, muitas vezes também, que hoje os homens estão assumindo cada vez mais essas funções, aquilo seja a realização da vida. Ela teve sucesso na vida fazendo isso. E eu também vejo na contramão de tudo isso, muitas vezes profissionais, e vejo médicos falando isso, que às vezes passou a vida inteirinha trabalhando, 2 períodos, 3 períodos, trabalhando no final de semana, feriado, passando muitas vezes datas comemorativas como Natal fora de casa, longe dos filhos. Os filhos foram criados muitas vezes por babás, foram deixados nas escolas desde cedo, foram sempre sendo jogados para o mundo criar. E os pais se sentem totalmente tristes e entristecidos por essa condição. Realmente veem que tentaram construir tanto patrimônio financeiro, trabalhar tanto para ganhar tanto dinheiro que no fundo eles nem usufruíram de tudo isso e muitas vezes deixou de lado momentos importantes da vida, atividades tão importantes que são passar momentos com a família. Então assim, pessoal, não vamos perpetuar esse tipo de atitude, vamos ter consciência. Se esse tema vir a cair no Enem, vamos explorar essa temática social, dar proposta de solução sobre esse tema. E eu vejo como solução abordar cada vez mais o preconceito nas escolas e principalmente dentro de casa, eliminando isso, para que as crianças cresçam valorizando todas as profissões. Se a sua família tem condição de ter, por exemplo, alguém que trabalha na tua casa para ajudar, uma secretária que ajude nas funções da casa, atividades domésticas, que vocês fiquem gratos por isso, que a criança cresça grata. E se ela não tem isso, se a mãe é empregada doméstica, por exemplo, trabalha em atividades domésticas, que a criança tenha orgulho de saber que a mãe ganha um dinheiro digno e suado e trabalha tanto e às vezes depende de ônibus, fica horas e horas na casa de outra pessoa para trazer sustento para sua família. E que isso é totalmente de valor, totalmente valoroso. O valor das coisas não estão ligados a retorno financeiro apenas. Tudo bem? Eu sei que pode parecer piegas eu falar tudo isso, mas, gente, temos que mudar isso aí. A gente está no ano de 2017 e esse preconceito aconteceu numa escola. Então, imagine, esse tema precisa sim ser trabalhado. Era isso que eu queria dizer. Queria dizer para vocês que no Brasil, como eu falei, tem os jovens nem que nem estudam nem trabalham, mas temos também muitos jovens que trabalham. E que se eles precisarem iniciar a vida em atividades que são de menor prestígio social, inicie. Você precisa entrar no mercado de trabalho, você precisa fazer parte da população economicamente ativa. Levar um sustentinho, levar uma graninha, levar seja um estágio, uma atividade como aprendiz, um mirim, não importa. Se coloca no mercado, não tenha vergonha disso. Você não tem vergonha daquela velha história, né? De roubar e não poder carregar, de não poder se sustentar, não poder muitas vezes ajudar a sua família. Você trabalha com o seu suor, você provê o seu sustento, maravilhoso, é isso que realmente importa. E no Brasil, as pessoas que muitas vezes são as mais desprestigiadas em termos de trabalho, são aquelas que mais dão duro. Dependem de ônibus, dependem do sistema único de saúde, se ficam doentes e não podem trabalhar, vão trabalhar doentes muitas vezes, ou então ficam em filas homéricas durante horas no hospital público, pessoas que dependem do transporte. Enfim, pessoal, não é fácil. O trabalhador brasileiro, braçal ali, vive uma vida de cão. Não é fácil mesmo. Então, pessoal, vamos valorizar todas as profissões. Vamos parar com isso de que aquela profissão é melhor que a outra.
Todo mundo tem seu lugarzinho no país, todo mundo tem sua função social e o que verdadeiramente importa é se a pessoa está bem consigo mesmo, com a sua família, conseguindo levar as coisas bem. Tá bom? Espero que a mensagem tenha ficado. Um beijo bem grande para todos. Não esqueça de avaliar o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.